Senhor presidente, senhores vereadores, nossos telespectadores da TVL que nos assistem nessa tarde, também pela internet, o plenário aqui que está presente, os alunos da nossa universidade que vêm nesta casa fazer o seu estágio. Senhor presidente, inicialmente também aqui gostaria, vereador Marcos da Rosa, de externar aqui também os meus sentimentos à Vossa Excelência, que perdeu um amigo, e também a família do Celso. O Celso, vereador Marcos da Rosa, que eu conheci na campanha eleitoral de 2012, quando ele cuidava, ele era o pastor aquele templo ali do América do Sol, e uma família de amigos meus que iam na igreja ali, me convidaram para ir lá, para orar, e mesmo ele trabalhando para Vossa Excelência, o Celso com toda aquela educação, com aquela gentileza, né, me recebeu muito bem, né, me levou ao púlpito para conversar com os fiéis da igreja, apresentar a minha proposta, sem dúvida nenhuma uma pessoa que eu aprendi a admirá-lo, muito mais inclusive depois trabalhando no seu gabinete, né, com toda aquela educação, uma pessoa que infelizmente nos deixa, mas a gente sabe que está num bom lugar porque foi uma boa pessoa, né? Foi uma pessoa que fez muito pela nossa comunidade, sem dúvida nenhuma, assim, porque a gente sabe que o seu gabinete é um gabinete que está a serviço da comunidade da nossa cidade. Senhor presidente, gostaria também aqui de parabenizar o jornalista Clóvis Reis, né, que foi homenageado na nossa Assembleia Legislativa, que faz 30 anos de jornalismo, um jornalista que tem a sua coluna de política aqui no Jornal do Santa, um jornalista que eu gosto de ler a sua coluna porque é uma pessoa independente, que tem a sua opinião, né, que foi o único do jornalista, dos colunistas do Santa, que vereador Vanderlei, que teve uma posição, a sua posição, né, em relação ao aumento do número de vereadores, né, uma posição de um jornalista que é doutor, né, que sabe como funciona o nosso sistema político brasileiro. Então eu quero aqui dizer aqui da minha admiração pelo jornalista Clóvis Reis, né? Converso muito pouco com ele, né? Muito pouco nós conversamos, conheço ele desde o início da década de 90, quando eu era diretor de sindicatos bancários, mas nós sei que é um belíssimo quadro do curso de jornalismo que temos aqui da nossa universidade, e quero aqui dar meus parabéns e desejar que ele fique mais 30 e mais 30 anos no jornalismo da nossa cidade. Também, senhor presidente, quero informar aos senhores vereadores que estive nessa manhã, até porque recebi denúncias dos moradores da rua Alfredo Balistieri, que fica ali na transversal da Divinópolis. Problema sério que tem de esgoto ali, né? Tem uma estação de tratamento de esgoto ali, que a gente não sabe para onde vai. Eu só sei de uma coisa, que se cobra a fatura do mês. Já estou marcando uma reunião com o nosso presidente do SAMAI, porque eu já percebi, e quando eu cheguei ali, depois da denúncia, obviamente fizeram a denúncia, provavelmente na Odebrecht Ambiental, no SAMAI, vereador Sérgio assim, e já estavam tampando o buraco lá. Cheguei lá, já tinha um caminhão da Odebrecht Ambiental tampando o buraco, e inclusive conversei com o servidor lá, né, um servidor muito atencioso, que prestou todos os esclarecimentos em relação ao porquê que tinha o mau cheiro, mas eu inclusive coloquei que a minha preocupação é que os cidadãos daquela rua, daquela região, daquele loteamento estão pagando, né? Estão pagando, tem que ter um atendimento de boa qualidade, porque é uma prestação de serviço, e que também vou conversar novamente com o nosso com o responsável pela Odebrecht Ambiental em nossa cidade, para ver o que está acontecendo, vereador César Sim, nesses loteamentos, onde que tem essas estações, que eu senti, vereador Fábio Fiedler, que Vossa Excelência, que é bem inteirado nessa questão do esgoto da nossa cidade, até porque foi vereador na legislação passada, que esses loteamentos que tem essas áreas onde que está o tratamento de esgoto, virou terra de ninguém. Ninguém é dono, ninguém sabe, ninguém viu, né? Só sabe que existe por causa do cheiro. E são, pelo que tudo indica, 77 pontos na cidade de Blumenau que existem essas estações de tratamento, né? E que são feitas a manutenção conforme a reclamação.
eu entendo de que a população paga pelo serviço, tem que ter o serviço bem feito. Ah, mas lá ainda não está passando a estação, a foz ainda não passa. Não, mas o esgoto está sendo cobrado. Está sendo cobrado, tem que ser... Presidente, me concede mais... Concedo a Vossa Excelência mais 2 minutos. Obrigado, presidente. Então, eu ainda vou conversar tanto com o presidente do SAMAI quanto com o responsável, o gerente de operações ou o supervisor aí da Odebrecht Ambiental, para nós tentarmos saber quem que manda nesse pedaço de terra de ninguém, né? Para a gente possa cobrar. Nós estamos aqui para isso e nós vamos fazer. E temos que cobrar da pessoa certa. Também, senhor presidente, muito rapidamente, dizer, vereador Vanderlei, o que eu já falei nessa tribuna está acontecendo na nossa política nacional, né? Agora assumiu, foi cassado, e ninguém falou aqui, né? Ninguém falou aqui. Eu não vi aqueles que vieram aqui aplaudir o impeachment da presidente Dilma, né? Não vi ninguém falando da cassação do nosso ex-presidente da Câmara dos Deputados, né? Não vi ninguém falando dele, né? Foi cassado, já foi afastado da presidência, assumiu o outro lá, que agora parece que quer, uma hora ele quer cancelar o processo de impeachment, outra hora ele quer pedir renúncia da presidência, né? Também virou aquela casa, vereador Vanderlei, terra de ninguém, né? Ali ninguém sabe nada, ninguém faz nada, faz conforme a opinião pública, aquilo parece um parlamento de um governo parlamentarista. Porque eu não tenho a menor dúvida, que afastaram a presidenta, não por crimes de responsabilidade, e sim pela opinião pública. E aí, quando se vai atrás da opinião pública, muitas vezes é muito perigoso. Eu gosto sempre aqui de ressaltar a opinião pública do início de 1940, 1930, 1940, da Alemanha, a opinião pública nazista. O que fez a opinião pública nazista? O que fez? Mandou mais de 6 milhões de judeus para os campos de concentração. E aí daquele que falasse que não podia fazer isso, que era errado fazer isso, que era errado perseguir negros, judeus, né, homossexuais. Aí pode ter gente pensando, que está confundindo tudo, o vereador Vanderlei. O vereador está falando do impeachment da Dilma com... Não, a opinião pública, ela muitas vezes é guiada de uma forma equivocada. E até porque a gente sabe a quem a imprensa nacional serve nesse país, ao poder econômico. Né? A gente sabe que não é imprensa independente, que é uma imprensa dominada pelo poder econômico, que é eles que colocam dinheiro aí. E, infelizmente, o governo federal continua também colocando dinheiro nessa imprensa. Seria isso, senhor presidente.